Tudo bem, gente? Estamos animados aí logo depois do almoço, último dia, né? Foi uma semana produtiva. Foi? Então tá bom. Bom, prazer, meu nome é Paula Campoy. Hoje eu atuo como presidente da ASAP. A ASAP é uma aliança que trabalha muito pilar de gestão de saúde populacional. E é um prazer estar aqui com vocês, trazendo um tema, bom, primordial, né, para a gente falar de saúde, de jornada do paciente, que cada vez mais demanda um ecossistema integrado, um ecossistema estratégico, aonde a gente tem ali os modelos de negócio muito direcionados para, de fato, quem é o foco, né, de receber esse serviço. A gente fala muito do paciente, mas eu trago a perspectiva do humano, né? Porque, no final, quando a gente fala da jornada do cuidado, não necessariamente ele precisa ser um paciente, e sim a jornada do humano em todas as suas fases, desde a vida antes da doença até, enfim, a parte do diagnóstico. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Tem um painel grande, um painel de peso, de especialista. Então, a ideia é que a gente use o tempo de forma que a gente consiga potencializar a experiência e o conhecimento de vocês. O convite é para que a gente faça um bate-papo, tá? Então, assim, não tem apresentação, não tem uma... não pode falar, espera a pergunta. As perguntas, elas são mais um gancho para que a gente possa, de fato, colocar e compartilhar o conhecimento, a experiência e a visão de cada um de nós. Tudo bem? Muito bom. Então, eu vou fazer uma rápida passagem para que vocês se apresentem. Ninguém melhor do que vocês para se apresentar. Começando por ti. Muito prazer. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Prazer aí para todos. Obrigado por terem vindo aqui para a gente falar. Eu sou Bruno Piponzi, sou vice-presidente de saúde do Grupo RD Saúde, né? Antiga Raia Drogasil, rede de farmácias. Hoje somos uma rede com 3.500 farmácias espalhadas pelo Brasil todo, são 13 mil farmacêuticos, né, preparados aí para os atendimentos. Estamos numa jornada super intensa no sentido de inserção, né, de inserir a farmácia no setor de saúde. Acho que vou ter todo o prazer de contar um pouco melhor dessa história aqui para vocês. E minha trajetória é muito na saúde. Eu sou profissional de saúde, sou formado em odontologia na Universidade de São Paulo, sou pós-graduado em administração de empresas e já trabalhei em operadora de planos odontológicos. Fui trabalhar na Raia quando tinha 17 anos atrás para tocar áreas de inteligência de mercado, inteligência de expansão e varejo. E aí, em 2020, fui convidado para retornar às minhas origens para tocar essa iniciativa que hoje tem como foco central desenvolver os serviços na farmácia para inserir essa farmácia de volta no sistema de saúde. Vou falar um pouquinho melhor disso ao longo do painel, tá? Bom, boa tarde, eu sou Ellen Miyamoto, sou superintendente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que é um braço da Confederação Nacional de Seguros que representa as operadoras, algumas operadoras de planos de saúde, né? Eu também sou profissional de saúde, sou farmacêutica e administradora, e passei um longo período na gestão da Secretaria Estadual de Saúde, antes de ir para a Federação. Cumprimento o Paulo Ricardo, que foi diretor de um dos melhores hospitais que eu tive na rede. Um prazer gerir o grupo que ele construiu, e hoje é o presidente aí da Fundação Estadual de Saúde. E a ideia é que a gente fale um pouco do papel da operadora nesse sistema, muito além do repasse de recurso beneficiário ao prestador. Boa tarde, sou Milva Pagano, sou diretora executiva da Abramed. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecer a iniciativa FIS e parabenizar pelo evento, é o segundo ano que estamos aqui, e é um sucesso, né, já do ano passado para este, percebemos a evolução. A Abramed é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, é uma entidade setorial que representa o setor de medicina diagnóstica. Nossos associados juntos são responsáveis por mais de 85% dos exames realizados na saúde suplementar do Brasil. Entrei no setor da saúde, né, sou advogada, entrei como advogada no setor da saúde, advogando para plano de saúde, para a operadora, no desafio de entrada em vigor da 9656, criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, aquela mudança toda que
o mercado mudava todo mês com a medida provisória. Então, foi um período bastante interessante. E aí acabei virando executiva no setor, e o setor da saúde ele é interessante porque você se apaixona por ele e não sai nunca mais. Então, quando você põe o dedinho nele, acabou. Você não é picado pela mosquinha e não sai mais, porque ele é muito desafiador. Então, para quem gosta de desafio de complexidade, esse é o setor certo para estar. E é um prazer estar aqui, e a minha missão aqui vai ser trazer a visão do diagnóstico, né, como um pilar importante de toda a cadeia e da jornada de vida da pessoa, não da jornada de doença, mas da jornada de vida, né? O diagnóstico está presente desde antes da concepção até a morte. Então, só que as pessoas, como a gente, na saúde, o nosso foco é sempre na doença, então a gente só olha tudo, né, só olha os recursos do setor para a doença e não para a saúde. Acho que é a nossa principal quebra de paradigma, né? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou Márcia Gonçalves, sou farmacêutica também, viu, Ellen? E sou servidora de carreira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária há 20 anos, né? E já passei por várias áreas na Anvisa e, atualmente, estou na Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde e de interesse para a saúde. É pouca coisa, tá, gente? Só serviços de saúde cadastrados, a gente tem aí, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos, 469 mil. Mas, como a gente também abarca a questão do interesse para a saúde, a estética, os salões de beleza, tatuagem, então o rol é grande. E fico feliz demais com essa oportunidade, né, porque a gente tem aqui representantes de serviços farmacêuticos que acontecem ali na ponta, na farmácia e na drogaria, né, que serve como uma porta de entrada da assistência básica, inclusive. Né, a gente tem aqui a Ellen, que representa aí os prestadores. Né, então, a Milva com a medicina laboratorial, né, a diagnóstica, e o Túlio, que vai trazer para a gente aí todo o aspecto da inovação, do acesso, e onde está a vigilância sanitária em tudo isso. Né, então, é um momento extremamente simbólico, porque a regulação precisa se inserir nesse ecossistema com o desafio de equilibrar todas essas relações, né? Então, a gente precisa estar conectado, a regulação precisa ser resiliente, inteligente, dialogar, e é por isso que nós estamos aqui, porque, afinal, a regulação não é mais, ela não pode ser vista como uma barreira, mas sim como indutora, né? Permitindo que os avanços aconteçam, contudo, sem a gente perder de vista a questão da qualidade, da segurança do paciente, que é esse o objetivo de todos nós, né? Então, eu estou grata, viu, Paula, por essa oportunidade que a gente tem aqui, tá? Obrigada. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo prazer, bem. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Eu sou o Túlio Landim, eu sou diretor sênior de Marketplace do Mercado Livre. Eu tenho uma série de verticais de negócio lá. Uma delas é a de saúde hoje. A gente vende suplementos, enfim, algumas outras coisas. Nós temos atualmente um projeto de entrada no comércio de medicamentos. Esse é um projeto que eu tenho liderado lá dentro também, bastante coisa para falar. Estou super feliz de estar aqui hoje falando com vocês. Essas trocas de ideias são sempre muito importantes. O Mercado Livre, eu imagino que todo mundo aqui conhece, né? E espero que seja cliente também, todos. Né? Uso muito. Opa! Ai, eu amo. O Mercado Livre, enfim, né, é um marketplace muito grande hoje. A gente conecta vendedores, compradores, e aí tem
serviços de entrega, né, venda e entrega de produtos, como todos já conhecem. A gente tem também, né, serviços logísticos, entrega rápida, um negócio de fintech, um ecossistema muito grande que eu gosto muito de falar da missão, assim, né, de democratizar o comércio e serviços financeiros, né, onde quer que ele esteja. A gente está na América Latina inteira e aqui no Brasil também, e acho que muito da inovação que a gente tem lá dentro tem por grande objetivo esse tema de democratizar, e um pouco do que a gente também vai buscar fazer em farma, assim como tem feito em todas as outras verticais. De novo, muito feliz, obrigado pelo tempo de todos, é uma felicidade e uma satisfação estar aqui. Que bom, vai ser muito bom, porque assim, normalmente a gente coloca em palco pessoas, empresas da saúde, né? Aí você fala assim, poxa, Mercado Livre, mas a gente precisa pensar e aprender multimercado, né? Que experiências, que competências a gente precisa trazer para a saúde e que outros mercados já têm, né? Pensando na experiência do usuário, nós estamos na era da experiência, né? Uma das maiores barreiras hoje é o engajamento. A segunda é acesso, imagina. E vocês, então, conseguem muito, através da dinâmica e modelo de negócio, trabalhar essa questão do engajamento. Tanto é que a doença de compra começou a crescer, né? A homeopatia começou a crescer bastante. Nós vamos falar sobre isso, Túlio, segura aí. Eu quero começar com o Bruno, né? Pensando aí na jornada do cuidado, a RD, né? Olhando aí para os pontos que hoje nós temos com interação. São milhares de interações ali com o usuário final. E, na prática, talvez a reflexão aqui que eu gostaria muito de ouvir de você é como é que a gente, de fato, torna um ponto de contato parte real de uma estratégia de acesso que se conecta com o ecossistema pensando nesta oportunidade mais holística da jornada do paciente ou do usuário. Vocês estão ali na ponta. E eu só conecto uma segunda reflexão, que ali vocês pegam muita informação, e cada vez mais a informação ela deveria ser transformada em estratégia para acelerar esse conhecimento, essa intimidade, pensando no que nós falamos de engajamento, né? A pergunta é muito boa e acho que ela vai muito na direção do trabalho que eu tenho feito aí nos últimos anos, né, no sentido de tentar realmente ir muito além na conversa sobre as farmácias e dos serviços farmacêuticos, mas muito mais do que uma ferramenta de conveniência e de geração de negócios em varejo, o quanto, de fato, o serviço farmacêutico pode ser realmente uma chave transformadora do sistema de saúde que a gente está precisando redesenhar, né? Eu acho que participei de alguns painéis ao longo desses 2 dias, eu concordo plenamente, acho que se tem uma coisa que a gente viu aqui foi muita evolução nesse último ano dos debates e das conversas, e eu acho que um dos pontos cruciais de tudo que a gente falou foi realmente essa mudança de paradigma que o setor já está vivenciando, né, vai ter que vivenciar ainda com mais intensidade, que vem em função de uma necessidade de uma população que vem com demandas aí que vão se tornando cada vez mais gritantes, né? Então, a própria questão do envelhecimento populacional, a gente tem falado muito sobre isso, acho que todos estão aqui bem nessa página, né, do desafio que isso representa para o setor de saúde do país, né? A própria questão do estilo de vida, a própria questão da saúde mental, o adoecimento de jovens, né? A gente tem, infelizmente, visto muito isso, a incidência de cânceres em jovens aumentando também. Então, a gente começa a enfrentar realmente um nível de desafio do ponto de vista de saúde que é muito grande, né? E a gente precisa remodelar o sistema para encontrar esses desafios, né? Para a gente atacar esses desafios, né? E aí que entra muito essa conversa, não apenas desses entrantes, por exemplo, como o Mercado Livre, que acho que pode trazer realmente contribuições claras, né, no nível de tecnologia, de integração, em algum nível nos serviços, espero que não no farmacêutico, porque a gente não pode ficar brigando o tempo inteiro. Você vai falar sobre isso? A gente é amigo, tranquilo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente está num momento de remodelação de um sistema e acho que é muito interessante a gente poder discutir papéis, né? Lembrando que esses papéis eles evoluem ao longo dos anos em função das novas tecnologias, em função das novas possibilidades. E aqui, acho que falando um pouquinho, né, nessa conjuntura de transformação e de mudança de paradigma, e a farmácia, indo direto ao seu ponto, né? Desde 2020, a gente vem trabalhando com muita profundidade nesse tema, né?
Acho que um trabalho importante é como a gente consegue mobilizar a Abrafarma como um todo para falar com mais profundidade sobre a farmácia no setor e não só com esse olhar varejista, mas aqui falando um pouco como RD Saúde, né, e não falando em nome das farmácias. O nosso trabalho desde 2020 vem muito nessa direção de como a gente pode, de fato, inserir a farmácia no setor de saúde para gerar valor para o setor de saúde e para o usuário final, principalmente, né? Então, muito mais do que fazer o ponto de conveniência, de fazer um teste de Covid pura e simplesmente, uma glicemia para aumentar o tráfego em loja. Você sabe que, de alguma forma, isso pode gerar valor, né, em LTV para o cliente na linguagem do varejo. Eu acho que o grande esforço nosso tem sido em como a gente faz desses serviços algo realmente importante para, em conexão com o restante do sistema, a gente gerar um valor para o próprio modelo, né, para a cadeia de valor, sempre com esse olhar, esse conceito da custo-efetividade, né? Então, dando alguns exemplos para vocês, né, hoje a gente trabalha com um olhar muito calcado em atenção primária, né? Então, se a gente parar para pensar o que a farmácia pode ser no setor, basicamente a gente é um endereço ali muito presente, né, muito próximo da vida dos brasileiros. A gente tem um nível de cobertura territorial no país que é muito grande. A gente está, como eu falei no início, são 3.500 farmácias, né, falando só como RD Saúde, são 90 mil no país, são 3.500 farmácias, a gente tem uma cobertura territorial praticamente completa, a gente está em todos os estados do país, a gente tem uma cobertura num raio de 2 quilômetros de cada farmácia, a gente cobre aproximadamente 70% da população brasileira, tá? Público AB, a gente já está quase em 100%. O público C e D são aqueles que a gente agora está expandindo. As nossas políticas atuais de expansão estão muito calcadas nas periferias e nas regiões mais remotas do país. Então, quando a gente olha para esse modelo, né, para esse ativo, com profissionais graduados, o farmacêutico é graduado, né, é um profissional graduado que a gente tem 13 mil, são 350 mil no país. Quanto a gente pode alavancar a força, né, desses profissionais para realmente trabalhar com esse foco na atenção primária, no cuidado diário. E aí a gente fala muito de alguns temas, alguns pilares, são 4 pilares essenciais nesse modelo, que eu acho que refletem bem o que a gente pode, de fato, contribuir. Está muito ligado, primeiro, à promoção de saúde, né, o olhar de educação em saúde da população. Esse é um dos grandes determinantes sociais que a gente tem, né, para realmente melhorar os resultados de saúde de uma população. Então, como a gente pode ajudar nas campanhas nacionais, nas conscientizações, né, junto com o setor público também, e manejar a questão da nutrição, da atividade física, da saúde mental, do sono, né, que são questões subjacentes cruciais para a gente garantir saúde no longo prazo, né? Então, a gente tem um foco grande nesse primeiro pilar da promoção, a gente tem um segundo da proteção, que a gente fala, que aqui fortemente ancorado na vacinação. Então, como a gente pode, de fato, gerar valor para o sistema de saúde, vacinando a população e complementando o programa nacional, né, trazendo vacinas que possam realmente proteger a população e evitar né, vamos dizer, as hospitalizações e os agravamentos de condição em cima, né, daquilo que as vacinas protegem. Então, a gente tem um segundo trabalho importante aqui para fazer no nível público-privado. Depois tem o monitoramento das doenças crônicas. Aqui tem um super capítulo, né, de um país que vai envelhecer. Então, como a gente pode, de fato, estabelecer políticas para manejo de condições crônicas, seja através da adesão medicamentosa, que é acho que uma atribuição muito clara do farmacêutico, mas também o monitoramento das doenças, né? A gente hoje tem capacidade de fazer uma série de testes rápidos, exames básicos, né, que aí são diferentes, né? É um papel diferente dos exames que são feitos em laboratório. Aqui a gente está falando muito mais do acompanhamento, né, do manuseio, às vezes até do rastreio, né? A primeira vez que você detecta alguma anomalia, algum indicador, pode ser em algum teste. Entra muito no conceito do point of care, né? De point of care, exato. Que amanhã, uma vez que você detecta o problema, você vai encaminhar para uma atenção mais especializada, para um laboratório, para um médico, por aí vai. Então, tem um super capítulo aqui de monitoramento de doenças crônicas e detecção precoce. E, por último, tem o primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento, acho que é um pouco do que a gente fala da porta de entrada e da coordenação do cuidado, né? Então, como que a farmácia pode ser esse primeiro destino numa condição aguda de baixa complexidade que abarca normalmente 85% a 90% dos sintomas que aparecem nos sistemas, né, de saúde. Então, como a gente pode fazer a farmácia ser essa primeira fronteira de cuidado, né, para que ela sirva como um filtro, gere mais eficiência para o sistema, né? E para fechar, para eu não me alongar muito, acho que tem um papel muito crucial também, que está ligado a dados, né? Então, se a gente começa a enxergar a farmácia como um ponto, né, uma localidade que caracteriza a sua base populacional, né, que ela atende,
e faz, né, o acompanhamento e o rastreio das informações de saúde dessa população com o olhar desses pilares, a gente está construindo realmente um modelo de atenção bastante importante para o sistema como um todo, porque você consegue entender dentro de uma base populacional o nível de vacinação, a incidência das doenças, sejam as doenças crônicas, sejam as doenças agudas. Você consegue entender quais são os hábitos, né? Como que os hábitos naquela população eles se desenrolam. Então, sim, a farmácia tem um papel no nível de dados para dar suporte ao sistema de saúde, que é muito interessante, né? Então, Sem dúvida. acho que essa é a visão geral aqui, um pouco do... E até olhando para a tendência, né? Quando a gente olha para fora, ele já tem um outro papel, né? Quando a gente olha esses pontos, né? E a gente enxerga muito isso, olhando para os Estados Unidos, olhando até para a Europa, isso como uma grande tendência para o Brasil, né? Potencializar esses pontos de cuidado. Você tem que estar na ZAP, viu? É muito alinhamento com a gestão de saúde populacional, a gente precisa falar. E, além, o Bruno ele trouxe muito esse olhar, né, do cuidado coordenado. Olhando hoje para as operadoras, né, e vive um grande ponto de tensão em equilibrar recursos e qualidade, né, muito orientado à questão desta coordenação do cuidado, para que, de fato, muito se fala de recurso. Talvez a gente não precise de mais recurso, a gente como mercado, talvez não seja ter mais, seja usar melhor, né? Como é que é a visão, como é que vocês hoje discutem essa questão do equilíbrio, né, de balancear o que tem sobre a mesa, para, de fato, entregar esta coordenação que muito se fala, mas ainda tem uma grande oportunidade. Eu acho que esse é um grande desafio. Né? Se a gente pensar na história da saúde suplementar, as operadoras de plano de saúde, elas não existiram para essa finalidade. Né? Esse é um processo de transformação que a gente vem buscando paulatinamente, né? Principalmente vinculado a alguns programas específicos. Né? Então, essa questão específica da coordenação do cuidado, ela é importante. Agora, eu queria voltar um pouco na questão do que é o ecossistema hoje, que entrega saúde para o paciente, né, para o nosso beneficiário. Na saúde suplementar, hoje, são um conjunto de prestadores desarticulados, né, que competem entre si, né, que, na maior parte das vezes, estão financiados numa lógica de fee for service. Então, quanto mais você fizer, mais você vai receber. Né? São incentivos que foram criados ao longo do tempo que não são simples da gente fazer uma mudança, uma transição rápida. Né? Eu acho que a própria agência, o indutor principal, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vem tentando falar de coordenação de cuidado, com programas de promoção e prevenção ao longo do tempo, e isso não se estabelece como uma prática regular para toda a carteira da operadora, porque existe um turnover da carteira, você começa a fazer, daqui a pouco, no ano que vem, você não renova com a mesma operadora, está com outra operadora. Então, tem uma fragmentação do cuidado. E aí eu queria trazer um ponto, né? O quanto a gente falha em empoderar o nosso beneficiário. Porque eu acho que ele, sendo dono da sua trajetória, resolve boa parte das situações que a gente tem hoje. E a gente não consegue fazer isso. Né? Olhando para a minha experiência no sistema público de saúde, né, a gente vê, e também agora na saúde suplementar, né, uma série de navegadores do cuidado, né, que não navegam a história do doente, né, navegam um pedaço do que ela está passando. Né? Ela sai do centro de imagem aqui, com um diagnóstico com uma biópsia que tem um câncer de mama, ela vai simplesmente conseguir encaminhar para um tratamento. Depois dali, o prestador de serviço que foi escolhido vai fazer o protocolo que tiver instituído na casa, com os resultados que tiverem instituídos na casa, e se ela precisar progredir, precisar de um outro tratamento que não tem ali, ela vai ter que procurar sozinha, porque acabou a navegação. Então, essa estratégia desarticulada de oferecer saúde é o nosso problema. E por que eu acho que tem toda a questão da sustentabilidade? Porque isso gera desperdício. Né? Então, acho que uma das estratégias que a gente precisa realmente olhar
com mais clareza é do empoderamento do beneficiário, né? Quando eu tenho hoje a disponibilidade e o nosso tema, né? Como é que o ecossistema garante o acesso? Hoje na saúde suplementar, o acesso está dado com prazos específicos. Em 7 dias, se você não conseguir um atendimento, você leva uma multa. Em 30 dias, você não oferecer a cirurgia de alta complexidade que ele tem, você é punido sobre isso. E isso não resolve, de fato, a saúde do doente. Né? Por quê? Porque ele entra, ele vai fazer um exame, passa num consultório médico, vou contar a história do meu pai, né? Passou no consultório médico, um achado, um adenocarcinoma de pulmão. Legal. E agora? Aí esperou a consulta do médico para ele falar, não, vamos fazer a biópsia, aí foi marcar a biópsia num outro laboratório e sem saber o que vinha para frente. Né? Então, acho que essa expectativa e a questão de como a gente aumenta a experiência do paciente nesse sistema fragmentado é muito importante, principalmente para a gente sair do processo que olha para a pessoa quando está doente especificamente, porque é isso que todos nós estamos captando aqui. Né? Eu estou captando uma coisa que a gente fala no jargão das operadoras, que é o sinistro. Né? Eu só identifico quando o cara usa o plano e afeta o meu mútuo. Mas a Milva consegue captar quando vai lá fazer o exame. Então, assim, como é que, de fato, a gente consegue fazer essa organização? E esse ecossistema é um ecossistema muito mais amplo do que os prestadores de serviços de saúde tradicionais que a gente tem. Né? Às vezes, a experiência do doente, do paciente, do nosso beneficiário, ela é muito ruim dentro da casa dele, né? Porque ele não soube tomar o medicamento da forma adequada, porque ele teve uma reação adversa horrorosa e ele não tem orientação do que fazer, não consegue contato com o médico, não consegue voltar para o seu serviço de saúde. Então, pensar no ecossistema, na forma de garantir o acesso, é muito mais, para mim, né, pensar na forma de empoderamento do beneficiário ou do usuário, para ele entender quais são os caminhos percorridos. E aí eu acho que o digital tem um papel importantíssimo nesse processo, né, porque se a gente conhecesse quais são as opções e conseguisse fazer esse letramento, né, desde do início da entrada do beneficiário, né? Olha, esses são os prazos, esse é o seu bloco de acolhimento, é assim que funciona, é assim que a gente vai trabalhar. Isso seria muito mais adequado. Mas, num sistema fragmentado, a gente ainda não conseguiu criar incentivo suficiente para que ele se conectasse e pudesse fazer isso ser muito mais simples e muito mais liso, né, dentro do processo. E aí, por outro lado, a gente fica numa contenção de custo olhando para a doença, especificamente, né? Sem olhar, de fato, para as ações que realmente fazem a diferença e mudam a perspectiva do beneficiário na saúde suplementar. A gente está num momento bastante importante, até para que a liderança tenha uma coragem que ainda talvez não seja discutida no nível de governança estratégico, né? Porque para todo mundo ganhar, eu particularmente acredito que muita gente tem que perder a curto prazo, né? Do contrário, fica todo mundo ali olhando seu modelo de negócio, ainda de uma forma muito umbilical, e no final essa integração ela acontece quando as pessoas sentarem na mesa e não discutir o quanto que nós vamos ganhar, mas até quanto a gente pode perder para fazer essa integração acontecer. Senão, essas discussões, a gente sabe o que precisa mudar, de certa forma, né? Mas o como, talvez, seja a grande barreira para que amanhã, de fato, essas conversas difíceis aconteçam, né? E, no final, essas conversas elas geram incômodos, e é somente através dos incômodos que a mudança, de fato, vai acontecer. Senão, daqui a um ano, a gente vai estar aqui, vai estar falando, e as barreiras vão continuar cada vez maiores. Eu acredito que a tecnologia, sim, ela vai vir como uma grande facilitadora, mas não é ela, hoje, a grande barreira, né? A grande barreira é que essas conversas difíceis aconteçam, para que, de fato, a gente possa usar a tecnologia para viabilizar o que essa governança venha a definir como próximos passos. Então, fica aqui também uma provocação, porque eu acho que são temas que, em palcos e com microfones,
estão muito maduros. Mas na caneta e nas salas de governança, onde de fato acontecem as decisões, talvez ainda a coragem de bancar o curto prazo não faça pauta desta governança, né? Só fazer um ponto bem rápido disso, você está dizendo, sem tomar muito tempo aqui, mas assim, se a gente parar para pensar sobre a sustentabilidade do nosso sistema de saúde nas próximas 2 décadas ou na próxima década, o problema já está contratado. Sim. Então, assim, é muito difícil, pelo menos na minha visão, acho muito difícil que as peças se movam até que a gente tenha um cenário extremamente complexo e um beco sem saída, vamos chamar assim. Então, eu acho que o problema ele já está contratado. Sim. A questão é quando as peças vão se mover para realmente mudar esse modelo. Porque tudo que a gente fala de modelo assistencial, primário, preventivo, etc., todo mundo nessa sala concorda. A grande discussão é quem vai dar o primeiro movimento, quem vai fazer. E é isso que eu chamo na hora que o colapso acontecer. Infelizmente, é assim que funciona. Mas é isso que eu chamo de uma grande governança, né? Onde você tem ali que ter, de novo, líderes de coragem para assumir essa necessidade de dar um passo para trás para todo mundo dar 2 passos para frente. Não adianta eu ficar querendo aumentar o tamanho da minha pizza. Como é que eu aumento a pizza e não... Você entende? Porque tem mercado, né? Então, eu acho que essas são discussões difíceis que vão além do como. É o que é muito importante. E aí, olhando para essa jornada, Milva, eu trago para você essa reflexão, porque a porta do diagnóstico, pensando na jornada do paciente, ainda ela é vista, ou o diagnóstico ainda é visto como uma etapa dessa jornada do cuidado, né? Então, você tem lá a vida antes da doença, você tem os primeiros sintomas, aí você tem o diagnóstico, você passa para o tratamento, adesão, etc. Mas o diagnóstico, a gente vem discutindo isso há muito tempo, ele deixou de ser uma porta ou uma etapa da jornada, ela passou a ser uma das principais, porque é com o diagnóstico assertivo, né, no momento correto, que você, inclusive, prevê doença, né, ou você administra muito melhor a doença. É uma forma de você também administrar custos da saúde, né, e vocês hoje são grandes especialistas nisso. E especialistas no sentido, inclusive, de conhecer o paciente, porque tem muito dado, né? E como é que a gente também usa esses dados, esta intimidade que essa etapa pode gerar, como uma grande alavanca de transformar a jornada do cuidado. Obrigada, Paula. Eu acho que antes de falar do diagnóstico em si, eu queria dar um passo atrás até para trazer um pouquinho aqui, pegar o gancho do que os colegas falaram antes. Primeiro, a conta nunca fechou, não fecha e não vai fechar. Tá? Isso é um fato. Eu estou há mais de 25 anos nesse mercado e há mais de 25 anos que a gente senta e fala as mesmas coisas. Né? O sistema assistencial, a conta não fecha, a mudança do modelo, etc, etc, etc. E esse modelo ele vem sendo pressionado por custo cada vez mais. E quando a gente senta e discute aqui, a gente está discutindo custo. A gente está discutindo business. Né? Então, assim, quando um incomoda o outro, é porque você está entrando no meu negócio, ele está entrando no seu, e aí a gente fica naquela discussão de... eu até brinquei, né, com o jornalista dando uma entrevista, eu falei, parece a brincadeira do rouba-monte. Né? Então, é assim, eu estou pegando o seu, você vai pegar o do outro, e assim vai rodando. Só que... não querendo ser poliana aqui, mas assim, eu sempre falo, quando a gente está no papel de paciente, ou quando tem um ser muito amado que está no papel do paciente e que você cai nesse sistema, aí sim você fala, opa, o negócio aqui é diferente. Porque quando a gente passa por essa experiência, ou como paciente, ou como cuidador, né, de um paciente, de um ser amado, e aí você sabe quais, como executivo do sistema, você sabe quais os botões que você tem que apertar para a roda girar, ótimo. E quem não sabe? E fica quicando de um lado para o outro. É o que acontece, é a realidade do nosso país.
A gente tem uma agência que atua assim heroicamente, sem braço, mas que atua, né? Uma agência que tem um mundo lá dentro, que tem que dar conta de tudo, né? E que leva pedrada o tempo inteiro, né? Porque todos nós, a gente fica cada um demandando também para o seu business. Mas aí, quando eu falo, não querendo ser poliana, assim, vamos dar um passo atrás e vamos pensar no paciente. Vamos parar de brincar de faz de conta com essa história de o paciente no centro. Nunca teve no centro, gente. Ele nunca teve no centro. O que está no centro é o business. Então, assim, vamos pensar, se eu sou paciente, eu estou no centro, como é que eu quero ser cuidada? Como é que eu quero? Porque essa conversa de empoderar o paciente, ele está empoderado até a página 2. Né? E esse é o problema também, porque ele não é empoderado, ele é manipulado. O acesso é acesso a quê? Acesso à comunidade ou acesso efetivo a recurso certo, no momento certo, que vai impactar positivamente a vida dele? Porque, às vezes, o impactar positivamente a vida do paciente vai impactar negativamente o business de alguém. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é ou a gente continua brincando de faz de conta, ou a gente vai falar de verdade o que tem que ser falado. Então, assim, e não basta só falar, né? Tem que fazer. Só que o grande desafio ok, empoderar o paciente no centro, a jornada do paciente. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ser sustentável, não tem nada de errado em discutir sustentabilidade, porque sem sustentabilidade a gente não vai cuidar do paciente. Né? Semana passada eu estava discutindo com uma operadora, uma situação totalmente esdrúxula, a pessoa virou para mim e falou, não importa o paciente. Eu falei, como assim? Não importa o paciente? Ela, não importa se é fulano ou se é beltrano, é isso que eu quis dizer, porque a gente cobre mais do que o rol, e eu aqui a nossa preocupação não é com custo. Eu falei, não, então você está muito errada, porque se não for preocupação com custo, você vai quebrar. Tem que ter preocupação com custo, sim, só que você tem que ter parâmetros. Então, eu acho que o primeiro ponto é olhar para essa jornada e como cada um de nós contribui nessa jornada. Eu acho que o desafio, a provocação é uma atuação colaborativa entre os players, pensando na jornada do paciente, com segurança e com qualidade. Então, quando a gente fala em acesso, vamos dar acesso a serviços com qualidade e segurança. Quando a gente está falando, não é só acesso à comodidade, porque ele vai lá e vai conseguir fazer. Né? Quando a gente fala farmácia como porta de entrada, com qualidade e com segurança. A farmácia investindo em inovação, em tecnologia, respeitando as regras, cumprindo, por exemplo, a farmácia quer entrar em diagnóstico, vai entrar em diagnóstico respeitando todas as regras necessárias, mudando o modelo mental, inclusive, porque sai do varejo, é serviço, é diferente. E-commerce quer entrar? Também tem que entrar respeitando as regras que existem no jogo. Não dá para a gente querer jogar com a regra do nosso modelo de negócio, porque é diferente. E eu acho que é possível, né, uma atuação colaborativa se a gente olhar efetivamente para essa jornada e não ficar brincando de roubar um monte de ninguém. Né? Então, assim, é nessa atuação da jornada. E quando a gente fala, quer dizer, quando a Ellen colocou aqui, e a Paula também, a questão do recurso, do nosso lado de diagnóstico, quantos entraves, né, falando de operadora versus prestador, fica sempre aquela história do excesso de exame, do excesso disso, do excesso daquilo. Gente, não é número, não é excesso de exame. De novo, vai para a jornada. Vai para a jornada e você aplica o recurso certo no momento certo. Você identifica, você tem métrica. Está funcionando? O recurso que foi aplicado ali impactou positivamente na jornada? Porque, assim, tem muita operadora negando cobertura para um determinado procedimento, e lá na ponta eles vão gastar 10 vezes mais. Porque, se tivesse atuado aqui, disponibilizaria um recurso que melhoraria a jornada e reduziria o sinistro. Mas, se você olha fragmentado, você não consegue ter essa visão. E esse, eu acho que é o grande desafio. O nosso setor ele é
totalmente fragmentado. As entidades que representam o setor, cada uma delas representa um pedacinho desse setor. E todo mundo quer protagonizar. Eu estava falando isso no intervalo. Quando você quer protagonizar, você fragmenta mais ainda, porque você está puxando cada vez mais o fogo ali para a sardinha. Então, acho que, na parte de diagnóstico, né, aí voltando para o ponto que você trouxe, eu acho que o diagnóstico, o que eu falei no início, né, quando eu me apresentei, o diagnóstico faz parte da jornada de vida, né, desde o começo até o fim. Ele não serve só para diagnosticar a doença. O diagnóstico é um mapa. Hoje em dia, a gente entra no carro e já liga o Waze. Né? Então, o diagnóstico é o nosso Waze, digamos assim. Especialmente quando você está, muitas vezes, na situação de um médico que ou é mal formado, ou é jovem demais, e não confia numa anamnese que deveria confiar, ele precisa... É igual você estar dirigindo numa cidade que você não conhece. Se você tiver o Waze ali, você não sai do lugar. Então, o diagnóstico ele tem esse pilar, né, dessa jornada. Ele traz essa informação, ele traz esses dados, mas, de novo, ele tem que ser utilizado no momento certo, para que, de fato, ele traga... Porque, assim, o setor de diagnóstico é o setor que mais investe em tecnologia, mais investe em inovação. Então, a gente tem muita coisa. Agora, isso tem que ser usado dentro de uma jornada no momento certo, no momento adequado. Senão, vira só mais número, mais custo, e não é esse o objetivo. E eu acho que essa é a conscientização que a gente busca. Né? Você falou de inovação, e muitas vezes a regulamentação ela não é vista como inovação, muito pelo contrário. Né? E aí eu queria, Márcia, escutar de você, porque a gente está vivendo numa era onde a tecnologia protagoniza a inovação. Mas, na realidade, a inovação e novos modelos de negócio talvez não venham da tecnologia em si, né? Venha de uma boa base, de uma boa estrutura, de bons modelos de negócio cada vez mais integrados, orientados a um propósito comum, que é o que a gente está discutindo aqui. Aí eu queria ouvir, então, um pouquinho de você. O que vocês discutem e como a gente pode, de fato, usar a regulamentação como essa grande alavanca de inovação que sem ser uma barreira, muito garantindo a segurança de modelos de negócio, principalmente em saúde, que é o nosso core business. Queria ouvir de você, minha querida. Obrigada, Paula. De fato, é um desafio. Né? Eu acho que tudo que foi mencionado aqui, então, quando a gente faz esse olhar como Anvisa, como vigilância sanitária, a gente precisa inicialmente partir, de fato, da missão da Anvisa, né? Do contexto em que toda essa discussão se insere. Porque nós, como vigilância sanitária e como área que faz regulação, né, que é mais amplo, inclusive, do que a regulamentação, que é ali a base normativa, né, o arcabouço regulatório, a gente tem aí vários pilares, mas que, de fato, tem que ter o paciente no centro, porque a missão precípua, né, a premissa básica da Anvisa, da vigilância sanitária, e aí do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, num país que tem mais de 5 mil municípios, é, de fato, proteger e promover a saúde da população. Né? Então, nesse contexto de tudo que já foi falado aqui até agora, nós temos que pensar em questões básicas da razão de existir da Anvisa, que é a garantir produtos e serviços e ambientes com qualidade e segurança. E é isso, Paula, como olhar para tudo isso, para todos esses atores, né, que já foram postos aqui até agora, e outros que a gente sabe que precisam entrar nesse ecossistema, nessa discussão, integrar tudo isso, mas não representar uma barreira. Né, porque a vigilância sanitária, a regulação hoje, o que a gente tem discutido, eu estou na Anvisa desde que ela, né, desde a primeira turma, lá em 2005,
nós evoluímos muito enquanto vigilância sanitária, né? Então, a gente tem tido a responsabilidade de fazer uma discussão e promover espaços de diálogo como esse que nós estamos aqui, de fato, para promover uma transformação regulatória. Porque a gente sabe que tem que acompanhar a evolução, né, de todos os processos, tem que acompanhar todos os serviços e as tecnologias. Cada vez mais a gente quer oferecer acesso para a população, mas a gente realmente precisa empoderar também. E o que nós, como área de serviços de saúde, temos feito ao longo dos anos? Principalmente para serviço de saúde, a nossa atuação ela tem que ser muito resiliente. A gente tem que... Produto sempre vai parar dentro do serviço. E quem não foi, tem um parente que foi, ou seremos amanhã os próprios pacientes. Então, de fato, a gente está no centro e a gente tem procurado trabalhar de forma que a gente possa produzir dados inteligentes, dados, né, porque o próprio ato de inspeção em si, ele parece burocrático, mas quando você trabalha com ferramentas inteligentes de gestão de risco, olhando para o risco de fato onde ele existe, esse dado da vida real do serviço, ele vai trazer para você a possibilidade de você mapear aonde, de fato, o risco está, analisar, gerenciar, monitorar esse risco. E aí a gente tem trabalhado lá com um projeto Estruturantes, de forma inteligente, mas também responsiva, que envolve todos os atores, para que a gente, de fato, possa pactuar prazo, pactuar plano de ação. Eu não posso simplesmente tratar o serviço de saúde como uma linha de produção que eu interdito. Eu tenho que ter o olhar do benefício. O que vai acontecer se eu fechar, né, se eu interditar um hospital por completo? Existem vários setores ali dentro que precisam continuar funcionando. Então, a gente tem que pactuar prazo, a gente tem que pactuar os planos de ação. E é assim que a gente tem discutido as normas hoje, com muita participação social, envolvendo todos os stakeholders, tentando, de fato, fazer uma avaliação do impacto regulatório das nossas decisões, né, para que a gente, de fato, não seja inibidora do desenvolvimento sustentável, do sistema de saúde sustentável, mas a gente seja, de fato, indutora, promovendo as melhores práticas, né, em termos de regulação. Então, eu entendo que a vigilância sanitária, a Anvisa, né, a regulação nesse contexto todo, ela tem se modernizado e a gente tem tido essa preocupação, inclusive de assumir os nossos próprios limites, Paula, porque a vigilância sanitária não dá conta de tudo. E é por isso que a gente discute aqui, né, envolvendo vários outros atores. Tem que envolver órgãos de controle, tem que envolver quem paga a saúde, tem que envolver quem desenvolve, quem presta, né? Então, os conselhos de classe. Então, a gente tem feito todas essas discussões, eu falo isso como Anvisa, não só como área de serviço de saúde. São essas as discussões que a gente tem feito, né, procurando, de fato, dialogar para ter uma regulação moderna, porém, sem perder em qualidade e em segurança. É isso. Que são pilares críticos, né, no nosso setor. A gente está falando muito do ecossistema, né, mas, no final... a gente falou do paciente empoderado, a gente está falando do multissetor, mas, no final, é a soma de todos eles, e cada um entendendo o supply chain da saúde de uma forma ampla, e qual é a sua contribuição real, quer dizer, qual é a tua proposta de valor, e o que você não tem a competência para fazer, né, que a gente vai chegar lá. E aí, Túlio, Mercado Livre, né, numa discussão onde a gente está falando cadeia de valor em saúde. Você traz uma experiência importante, né? Que você tem uma cobertura nacional, vocês hoje
tem aí uma grande, vou chamar de plataforma, uma grande plataforma também que conecta outros setores, né? Porque ali é um grande marketplace, e entender que marketplace de saúde, muitas vezes, pode se inspirar, né? Pensando no supply chain que a gente acabou de dizer, mas você também traz uma visão, talvez, mais externa do que né, a gente está 25, 30 anos no mercado de saúde, muito olhando com uma microlente para cá, mas hoje muito da questão é o quanto que você consegue engajar, o quanto que você, de fato, mantém o teu usuário dentro desse teu ecossistema, que já é integrado. E eu acho que a saúde tem muito a aprender a se inspirar, né? Traz um pouquinho a tua visão. É uma discussão, saúde passou a ser uma discussão também no modelo de negócio, na governança de vocês. Então, como é que vocês enxergam e como a gente pode alavancar a saúde real do Brasil, muito inspirado no modelo que já está funcionando quando a gente olha para consumo? Não, vamos lá. Acho que o Mercado Livre, alguns dados aqui. Hoje em dia, a gente consegue fazer entregas em 99,7% do território brasileiro, né? E mais de 50% dos casos em até 2 dias. E quando você vai para as metrópoles, esse número vai para mais de 70%. Como é que a gente faz isso, né? Então, o Mercado Livre tem uma série de pilares ali de investimento. Então, acho que o mais visível para todo mundo é o website, né? A experiência do cliente na hora que você vai fazer uma compra, você é impactado, enfim, pelo visual, pelas lojas oficiais, pelas campanhas, tudo isso. Mas por trás disso tem um monte de coisa, né? Então, assim, o Mercado Livre, alguns números aqui para falar um pouquinho mais. A gente tem, como organização, 20 mil desenvolvedores de tecnologia trabalhando nas mais diversas frentes o tempo todo, né? Acho que coisa de 6 mil desses estão no Brasil. Que eles fazem, né? Isso, a gente está falando de inteligência artificial, está falando de outros sistemas, gestão de estoque, enfim. A gente tem um website, tem o Mercado Pago, que é a nossa fintech, então, para facilitação de pagamentos, recebimentos, principalmente para os vendedores. Eu vou chegar nesse pedaço. E a gente tem um grande braço que cresceu nos últimos anos, desde 2017 ali, que é a logística. Até aquele ano, o Mercado Livre dependia muito dos correios, e aí tem uma série de questões em relação à eficiência, e o Mercado Livre investiu em logística. Hoje a gente tem 25 centros de distribuição no Brasil, né, mais de 5 mil pontos de coleta, 8 aviões, enfim, tem uma série de coisas. Para quê? Para permitir, quando a gente olha para os clientes, né, para os clientes até agora ainda não de saúde, né, que eles pudessem ter uma experiência vantajosa. E quando a gente falava com eles, eles queriam muito bons preços, né, entregas rápidas, enfim, além de outras coisas que a gente identifica lá. Então, a gente investiu para isso. Então, tem investimento em experiência do cliente, investimento em tecnologia, investimento, enfim, em integração, entendimento do consumo das pessoas, o que elas querem, quando elas querem, enfim, e um trabalho enorme para que seja eficiente e a gente possa oferecer os melhores preços para os consumidores. A gente, enfim, olha tudo isso, olha para o mercado. Quando você vem para a saúde, né, então, qual foi o tema, né, projeto de farmácias, enfim, todo mundo aqui deve ter lido alguma coisa do projeto de farmácias do Mercado Livre. Sou eu, né, que estou tocando lá, o Ale que está aqui está me ajudando também. Qual é o tema que a gente quis trabalhar? Assim, o Mercado Livre está longe de querer ser o protagonista em saúde, então, no seu tema assim, de, né, oferta de serviços e tal, acho que a gente se complementa aqui. A gente escolheu entrar e olhar para a venda de medicamentos, né? Então, hoje, né, o Brasil tem, vocês disseram aqui, mais de 5 mil municípios, vocês têm 3.500 farmácias, tem 90 mil farmácias no Brasil, mas, assim, 5% dos municípios do Brasil não tem nenhuma farmácia. As pessoas não têm onde comprar remédios. E 12% tem uma farmácia. Né, provavelmente não é a sua, né? Assim, você falou de público AB e tal, né? A gente está falando dos confins do Brasil, né?
E aí, quando você olha para o paciente, né, o paciente fez o seu atendimento, falou com o médico, tem lá a prescrição, muitas vezes eles não têm onde comprar o remédio. E para comprar, ele vai ter que ir para uma outra cidade, ter uma questão de acesso, de transporte. Então, o que o Mercado Livre está olhando hoje é para esse problema, é o problema do acesso. Como a gente faz, ajuda, né, trabalha em conjunto com as redes farmacêuticas, pequenas farmácias, médias redes, grandes redes, para tornar possível o acesso das pessoas a medicamentos em preços justos, preços baratos, enfim, que é uma coisa que a gente faz bem. Então, a gente está colocando toda a nossa infraestrutura, conhecimento, tecnologia para isso, né? Como a gente faz isso? De novo, a gente aprendeu em outras verticais, está desenvolvendo, a gente está começando hoje com uma pequena farmácia que a gente começou, então a gente vai começar em São Paulo. Nosso grande objetivo, o Mercado Livre é um negócio 3P, né? O que é o 3P? O 3P é aquele negócio onde eu não sou dono do estoque. Eu conecto uma série de vendedores, outras lojas, e essas empresas, pequenas, médias e grandes, elas se conectam, usam a nossa plataforma para vender produtos, né? Outro dia eu comprei um fone de ouvido, veio de um vendedor do Mato Grosso do Sul, né, que provavelmente nunca teria acesso a mim, né? Então, como que isso a gente imagina que vai acontecer no longo prazo, né? O Mercado Livre permitindo que essas pessoas desses lugares, se tem uma farmácia ou nenhuma, ou até em São Paulo, em outros lugares, eles possam comprar remédios, receber em casa, possivelmente em 2, 3 dias, alguma coisa assim, talvez menos. E várias dessas farmácias também que hoje não têm o investimento de vocês, não são digitalizadas, elas possam também vender, enfim, para clientes que anteriormente elas não tinham acesso. Então, esse é o grande tema que a gente está olhando. E aí, para isso, a gente faz investimentos, fala com a Anvisa. Hoje, a gente não pode operar o modelo 3P, porque a gente entende que, né, a regulamentação, tem a RD 44 da Anvisa, ela poderia passar por uma atualização e aí, eventualmente, nós poderíamos entrar no modelo 3P. A gente tem falado muito com a Anvisa, várias áreas de relações governamentais, áreas jurídicas. Eu mesmo tenho ido para Brasília, porque a gente também quer entender como a gente pode trabalhar respeitando regulamentação sanitária, respeitando regras de transporte, de armazenagem, tudo isso. E aí, quando você olha e o que a gente imagina que vai acontecer no futuro, de novo, um acesso muito maior a pessoas que hoje não têm, né, a vendedores que hoje não conseguem chegar em todo mundo, né? Não imagino que o Mercado Livre vai vender serviços de, sei lá, injeção, por exemplo, ou qualquer coisa. Aliás, tem uma Hidrogazia a 150 metros da minha casa, em São Paulo, eu compro lá, tenho filhos pequenos, 3 vezes por semana eu estou comprando lá com vocês, assim, serviço muito bom. Então, assim, a gente quer complementar esse tipo de coisa, sabe? E a gente imagina que vai chegar lá, enfim, trabalhando em conjunto com médicos, com outros, enfim, players do sistema de saúde. Eu quero fazer um protesto. 1 hora, é muito pouco, gente. Eu tô ansiosa, eu tô suando aqui. Porque coloca um painel desse tamanho, gente, não coloca dá. Muita gente, coisa para falar. Tem tanta coisa para falar. Gente, então, acabou, né? A gente falou assim, a gente só começou, né? Cadê o Rodrigo? Chama o Zoé pra gente falar, tô brincando. Mas assim, pede pro Rodrigo remanejar o próximo painel o para outra próximo sala, painel que a tá gente vai aqui ficar já, se não pede para esperar. Tô brincando. Mas assim, fica realmente um protesto aqui, porque a gente, de novo, começa nesse assunto, mas talvez aqui seja só o início, né? E que isso sirva aqui como uma inspiração para que conversas relevantes não precisem de espaços como esse para, de fato, a gente conseguir se aprofundar, né? Pensando em insight. O que a gente pode sair daqui hoje, né, para valer a pena essa 1 hora de investimento? Primeiro, gente, que ninguém sozinho vai fazer a transformação acontecer, né? Talvez tomar consciência de que essa transformação que o setor precisa, ela, de fato, parte de uma colaboração e da integração de propósito, não de modelo de negócio, mas começa no propósito, para que, de fato, a gente encontre o que nos une aqui. Se não é o paciente, é o recurso, é o valor, é o business, mas a gente precisa ser maduro o suficiente para entender qual é a grande alavanca que nos conecta, e não tem problema nenhum, né?
para que a gente consiga fazer a mesma transformação que o setor financeiro fez há 15 anos atrás, né? Então, é a gente olhar o que já acontece e funciona, e por que não a saúde, né? Até que, de fato, a gente encontre esse propósito comum. No final, é a colaboração, é a soma do propósito, e que a gente pare de falar que, puxa, a tecnologia que vai fazer a diferença. Não, a tecnologia ela vai acelerar essa transformação, mas o que, de fato, vai fazer o que a gente consiga dar o próximo passo é o amadurecimento e a coragem de dizer alguns nãos e alguns sims, olhando para médio e longo prazo, e não apenas a curto prazo. Fica aqui o meu agradecimento, e que a gente continue cada vez mais sendo esses ativistas da saúde para transformar e deixar, de fato, a construção para o Brasil que a gente quer ter quando chegar lá, velhinho, porque todos nós viveremos muito, né? Hoje eu tenho 50, vou ter que ser produtiva por mais 40. Então, no final, que Brasil eu quero deixar, que saúde eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos. E é por isso que a gente investe tanto tempo, que vai além do dinheiro. Muito obrigada pela presença de vocês, viu?